Pronto, agora sim está gravando. Então, vamos começar. Se tudo der certo, e já está dando, então está todo mundo vendo o que eu estou compartilhando a tela? Então, beleza. Então, hoje começa a Masterclass, né, da Corrida Blindada, depois de mais de um ano, eu acho que faz mais de um ano que eu não faço uma Masterclass fechada, fiz algumas lives, mas esse ano não fiz tanto, né, quanto eu gostaria, porque eu acabei me metendo em um monte de coisas. Inclusive, vou abrir uma arena, gente, de beach tênis, aqui em São Paulo, no bairro da Moca. Então, eu estou ficando meio maluca. E eu vou convidar todos vocês, vai inaugurar, eu acho que em janeiro. Eu vou convidar todos vocês para a inauguração, que puder vir, que vai ser super bem-vindo. E aí está me tomando muito tempo, porque é muita coisa, eu faço 300 mil coisas ao mesmo tempo, vocês não têm ideia de quanta pessoa que trabalha. Mas eu quis muito fazer isso, porque eu senti que tinha um monte de gente precisando, e eu amo. Isso é o que eu mais amo que eu faço. As outras coisas não chegam nem ao pé do que eu gosto, então eu preparei um material super exclusivo, e eu tenho certeza que uma coisa, pelo menos, vai fazer sentido para vocês, né? É o que eu espero realmente. E eu vou começar a Masterclass com uma pergunta que eu já fiz uma live, né? Que eu fiz uma live em 2019, outra em 2020 com o mesmo tema, que eram as 5 estratégias, ou 6 estratégias, 7, eu não lembro mais, dos CEOs da Marinha Americana. Eu não sei quem lembra dessa live, quem tem o material dessa live, mas eu fiz. E essa live, ela começava assim, como você comeria um elefante? Os CEOs da Marinha Americana, né, eles são admirados no mundo inteiro, porque eles não têm só a capacidade técnica, eles têm uma capacidade mental muito grande, né, uma resiliência mental. E eu diria até que eles não é nem uma resiliência, eles têm uma antifragilidade mental. Quem fez o meu curso ano passado da mente blindada, aprendeu, né? Tem um módulo lá sobre antifragilidade. O quanto ser antifrágil o quanto ser antifrágil é muito importante, é muito mais importante do que você ser resiliente, né? E os CEOs da Marinha Americana, eles são mais do que resilientes, eu acho. Acho que a mente deles é muito antifrágil, né? Porque eles precisam fazer o tempo todo coisas que são muito além, né, do que a gente possa imaginar. A seleção é super árdua e só os mais fortes sobrevivem também quando eles estão em batalha, porque eles têm que fazer... A regra básica do SEAL é que ele não pode deixar o companheiro para trás. Já começa por aí. Então, no meio de uma guerra, ninguém deixa o companheiro para trás. Então, ou você carrega seu amigo, ou todo mundo morre junto, né? Então, isso daí já ficou puxado, né? E eles pulam no mar, eles entram nas casas que tem os terroristas, eles fazem milhões de coisas. Então, eles precisam muito dessa antifragilidade mental, né? E a inicial dos CEOs é que eles são especialistas tanto no mar, quanto no ar e quanto na terra. E a pergunta como você comeria um elefante é uma das primeiras perguntas de um treinamento para um CEO, né? Para eles poderem entender, né, qual é a primeira lei deles. E hoje, essa pergunta ela é muito frequente em processos de seleção de empresa. Então, ficou uma coisa muito comum, né? Mas o que isso tem a ver com a nossa corrida? Isso tem a ver com a nossa corrida, porque quando a gente pergunta como você comeria um elefante, e a resposta seria com uma mordida por vez, né, em pedaços que caibam na minha boca, isso se chama técnica da segmentação. E hoje a técnica da segmentação ela é utilizada tanto no esporte de alta performance, quanto nas empresas. Né? Então, no mundo corporativo, a técnica de segmentação também ela é utilizada, mas ela veio de treinamento de guerra. E aí, né, eu acho que eu quis começar a live, a Masterclass com esse questionamento, porque eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Então, ao encontrar uma tarefa que é muito assustadora, né, como correr uma maratona, uma meia maratona, e bem numa prova, né, que é uma prova um pouco mais desafiadora, por exemplo, ou fazer treinos em ambientes que são completamente desfavoráveis, né, na chuva, no calor demais, no frio demais, ou num lugar ermo que a gente não conhece, por exemplo, a gente acaba ficando com medo.
E muitas vezes a gente acaba desistindo de fazer isso. Eu tenho atletas que me procuram porque querem fazer uma maratona, mas já desistiram, porque ficaram com medo do treino, ficaram com medo de ir lá e se frustrar, acharam que não podiam, né? Então, o medo, ele é o único sentimento que a gente tem que vai parar a gente, que paralisa, né? O medo, ele é bom para deixar a gente não se matar, né? Eu já falei isso algumas vezes, né? Quem está aqui, quem já me acompanha mais sabe. O medo, ele é bom para a gente tem medo de atravessar a rua sem olhar, porque senão a gente pode morrer. Então, a gente para, olha para os dois lados e atravessa. O medo, ele serve muito para isso. Mas quando ele paralisa a gente, não deixa a gente fazer as coisas, isso é péssimo. E o que está acontecendo agora, eu não sei se vocês conseguem ter essa consciência, se vocês têm algum amigo de vocês, ou se vocês, né, tem bastante gente aqui que eu não conheço, está vivendo isso, é que não está conseguindo voltar aos treinos, que está com esse medo, né? Ou porque já tentou e não conseguiu, então perdeu, ou porque engordou, ou porque está ali alavancado, começou a ver os amigos, as outras pessoas que fluíram e por alguma razão essa pessoa não fluiu ainda. Eu tenho muito atleta, muito não, mas eu tenho 3 atletas que tiveram um pós-Covid terrível, né? Que ficaram com a Thaís, que é de hospital, né? Eu acho que ela sabe mais disso, mas que ficaram com o sistema, o corpo muito inflamado, né? Inflamatório, muito inflamado durante muitos meses depois do Covid, e essas pessoas ainda não se sentem capazes de poder performar como performavam antes. E aí dá o medo, e aí o medo paralisa. Então, quando a gente tem um problema muito grande, uma tarefa muito assustadora, a gente tem que usar a técnica da segmentação, né? E como, né, eu uso isso na corrida, né? Então, quando eu tenho um problema ou eu tenho algo que é muito difícil de resolver, tanto na vida como na corrida, eu divido esse problema em pequenas partes, né? Na vida, né, a gente tem que evitar pensar no problema como um todo, um problema gigante, né? Porque aí você consegue segmentar. Na corrida é a mesma coisa. Então eu tenho que dividir isso em passo a passo, literalmente, já que a gente está falando de corrida, né? Então, como eu faço para eu performar mais e para eu performar melhor, né? Segmentando. Primeira coisa, eu tenho que cumprir a minha planilha. Ai, Pri, mas isso é o básico, né? Mas isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe, mas chega numa hora que talvez você está tão preso ali no seu problema que você não consegue ver uma solução. E aí você pula os treinos, né? Então, o seu treino, vamos por, é de terça, quinta e sábado, um exemplo. Aí você vai na terça, aí você não vai tão bem, aí na quinta você fala assim, ai, meu, não fui bem, não quero me frustrar de novo, deixa que no sábado eu vou. Aí vai no sábado, aí no sábado faz um treino mais legalzinho, aí vai na terça, aí na terça é ruim. Não adianta, né? Isso não vai fazer você se fortalecer. Então, você tem que cumprir literalmente a sua planilha do seu treinador, né? Ou da sua cabeça, não importa, né? De preferência do treinador. Eu não falei a planilha da sua cabeça, né? Não sofrer por antecipação, né? Isso é muito importante. Não adianta você sofrer por antecipação se a sua prova é daqui 3, 4 meses, né, Yogi? Que deve estar aí me escutando. Porque não vai adiantar nada, né? Se a sua prova for nos próximos dias e você já está sofrendo, você já está fazendo isso errado também, né? Porque não tem que sofrer. Mas ainda a gente pode até dar um desconto. Agora, se você está sofrendo muito por antecipação, ou pelo seu resultado final, ou pelo seu. Pela sua prova, que é futura, né? Quando eu fiz o trabalho com a Lucy, né? O foco da Lucy era foco no presente, né, Lu? Tinha que estar o foco no presente, porque a prova ela é curta distância, né? Então não adianta ela largar pensando no 5K, ela tem que largar pensando nos primeiros 100 metros, nos primeiros 500 metros. É essa a segmentação, né? Se ela largar pensando no 5K, é muito rápido, não dá tempo, só cria uma ansiedade, só cria uma frustração e você não chega no objetivo. Quando a gente tem um percurso maior, como uma maratona, por exemplo, uma meia maratona, quem é meu atleta aqui né, fez comigo, a gente vai dividindo, né? Então, eu vou dividir esses 21 quilômetros de 5 em 5, de 10 em 10. Eu tive atleta que quer dividir em ímpar, em 7 em 7, em 9 em 9. É como que é confortável para o atleta essa divisão. É uma técnica de segmentação.
Porque o que acontece? Você tira o foco do seu problema e você coloca o foco na solução. O que eu posso fazer aqui agora? Né? Ah, Pri, mas você já falou isso algumas outras vezes, mas é sempre bom repetir para entrar na cabeça de vocês. Né? Sempre é muito bom. Então, foque no treino do dia, foque em concluir a coisa que você precisa fazer no seu dia. Então, vamos supor, hoje meu treino é de corrida, eu vou focar na corrida. Eu não vou ficar pensando na manhã que eu tenho que fortalecer e é chato porque eu odeio academia. Eu não vou ficar pensando na dieta que eu tenho que fazer à noite. Eu tenho que pensar na minha dieta, o que eu vou almoçar agora. Né? O que eu vou fazer agora? Qual que vai ser o meu melhor agora? Eu não tenho que ficar pensando no futuro. Porque isso aí vai gerar o quê? Vai gerar uma ansiedade ruim, uma ansiedade desnecessária. E a gente, por tudo que está acontecendo, a gente já era ansioso, né? Depois de toda essa pandemia que nós ainda estamos vivendo, porque eu odeio falar pós-pandemia, porque nós estamos na pandemia ainda, né? Thaís, que trabalha no hospital, sabe mais do que isso, mas, né, sabe melhor do que a gente. A gente está tendendo a ficar muito mais ansioso e pensando em milhões de coisas que não vão adiantar a nossa vida. Então, se você está com algum problema na sua corrida, nos seus treinos, pare e pense, será que eu estou segmentando? Será que eu estou focando no problema e não estou conseguindo focar na solução? Aí, acho que sim. Como que eu vou fazer isso? Como eu vou diminuir isso? Qual é a solução que eu consigo fazer? Né? O que eu preciso fazer hoje para eu melhorar minha corrida? Hoje eu preciso correr. Hoje eu preciso fazer treino de tiro. Hoje eu vou fazer regenerativo. Não importa, mas é o hoje. Sempre o hoje. Quando a gente consegue fazer o que tem que ser feito, quando a gente consegue dividir o problema e as obrigações, óbvio, né? Que tudo isso parece muito óbvio, né? Mas às vezes é tão óbvio que a gente não faz, né? E muitas pessoas elas acabam desistindo porque elas acabam ficando muito desanimadas, pois elas não têm essa percepção, né? Só que quando a gente consegue separar, quando a gente consegue enxergar com mais clareza, a gente acaba minimizando o problema ou a situação que a gente está vivendo. E a gente acaba dando pequenas metas para nossa mente resolver e a gente acaba obtendo pequenas vitórias, né? O que vai impulsionar o nosso cérebro a ficar mais forte, mais resiliente. Vocês lembram daquela técnica que eu passo para a gente comemorar as pequenas vitórias, né? Então, quando a gente comemora as nossas pequenas vitórias de qualquer coisa do dia a dia, né, de bobagem, né, o nosso cérebro, ele fala, que interessante, ele vai ficando mais resiliente, mais resiliente, mais resiliente. Então, é muito importante. Quando a gente segmenta o nosso treino, também, quando a gente segmenta o nosso dia, tipo, eu terminei o dia, eu falei, putz, ainda bem que eu treinei. Nossa, eu fiz a minha dieta, às vezes eu não fiz 100%, mas eu fiz 50%. Eu já tenho que comemorar. Né, as nutricionistas que não me escutem, mas a gente já tem que comemorar, né, todas as nossas vitórias. Às vezes a gente esquece de ficar grato, né, de comemorar a vitória, porque a nossa vida é um atropelo, a gente vai sendo atropelado, mas é necessário para ter a nossa resistência, a nossa resiliência mental. Toda vez que eu fico feliz por um feito meu, o nosso cérebro ele recebe isso de uma forma, ele fabrica neurotransmissores e ele guarda na memória. Quando eu precisar de um SOS, de uma emergência, num treino que eu tô mais ferrada, ele vai puxar aquilo, né? E os triatletas e os ultramaratonistas, eles usam muito essa técnica de segmentar os treinos e as provas, né? Focando apenas em cada etapa a ser concluída. Por quê? Né? Imagina, eu não sei se tem triatleta aqui ou se não tem, mas a Jaque, ela faz bike e corre. Mas imagina se eu estou numa prova, né, num triatlo, e eu tô nadando já pensando na corrida, por exemplo. Não vai rolar, eu tenho que focar na minha natação. Ou se eu nadei super mal e vou subir na bike e eu fico focando, tipo, putz, quanto ruim eu nadei. Nossa, foi uma bosta. Nossa, eu me ferrei. Agora eu não sei o quê. Eu não vou conseguir pedalar direito, né? E na corrida é igual. Se eu estou fazendo um exercício, se eu estou fazendo um tiro e eu tenho que focar naquele tiro, naquele exato momento, né? Quanto que é o tiro? É um tiro de 500 metros, sei lá. Eu vou focar nesses 500 metros. Se na hora for bom,
eu vou ficar feliz. Se for ruim, é para o próximo, vou para o segundo tiro, esquece o primeiro, né? Vamos para o segundo, vamos para o terceiro, não esquecendo de uma estratégia mental, né? Que vamos fazer o último tiro, o último quilômetro, os últimos metros, né? Dependendo do seu treino, mais rápido que o penúltimo, para a gente poder gerar essa sensação de vitória, né? O nosso cérebro ficar feliz e ele entender que aquilo é bom. E aí, na próxima vez que a gente for treinar, ele vai falar: putz, isso daí é aquilo que a Márcia faz e é mó difícil, mas no fim ela fica feliz. E aí ele já deixa a gente mais feliz de novo, certo? Já deixa antecipado antes da gente treinar e acaba virando um ciclo, e aí por isso que cada hora o nosso treino fica cada vez melhor, tá? Então, essa foi a técnica de segmentação para a gente poder sair de um momento que talvez você, ou não você, né, que está escutando também no gravado, mas que alguém possa estar aí meio empacado. Então, tente olhar para o momento e tente segmentar esse seu problema e ver o que acontece. E aí, como que eu consigo ter a performance desejada, né? Para eu ter a performance desejada, eu preciso saber primeiro qual é o meu real objetivo com a corrida, por que eu corro. E os objetivos mudaram, né? Com a pandemia, muita coisa mudou na nossa cabeça, né? Então, muita gente decidiu fazer maratona, quem era de 5 e 10K, muita gente resolveu, agora eu vou fazer, decidir que agora eu vou fazer a minha meia, né? Eu tenho gente que mandou mensagem para mim, acho que umas 8 pessoas falando assim, eu quero fazer a Masterclass porque eu decidi fazer a minha primeira meia o ano que vem. Então, alguns objetivos mudaram, né? Então, às vezes, o motivo que você corria antes não é o mesmo que você corre. Às vezes, antes eu corria para poder, por exemplo, o meu foco era muito na performance, um exemplo. E hoje não. Hoje, depois da pandemia, o meu foco é mais na saúde, né? Então, qual é o motivo que você corre? Por que você corre? E por que isso é importante? Né? Qual é o seu propósito na corrida? E por que a gente precisa saber disso? A gente precisa saber o nosso propósito em tudo na nossa vida. Né? Por que eu trabalho com o que eu trabalho? Por que eu sou casada com quem eu sou casada? Ou namoro com quem eu namoro? Por que eu educo meus filhos dessa forma? Eu tenho que ter um propósito em tudo. Fica muito mais fácil. E quando a gente tem o propósito, principalmente no meio do esporte, a gente consegue superar o nosso limite. Porque o nosso cérebro, ele lembra o porquê eu faço o que eu faço. O porquê que eu estou acordando uma hora mais cedo para eu treinar. O porquê que eu estou treinando até a minha exaustão. O porquê que eu vou dormir mais tarde porque eu tenho que treinar. O meu cérebro, ele vai lembrar disso. Então, por isso que eu tenho que ter um propósito claro e definido, né? Para nossa mente poder entender o que realmente a gente quer e na hora do perrengue, na hora da preguiça, a nossa mente fala assim, querida, levanta desta cama, né? E vai fazer o que precisa ser feito, porque o seu propósito está ali, senão você não vai atingir, né? Então, isso que faz toda a diferença. E às vezes a gente não parou para pensar no propósito, a gente só corre, né? E aí chega uma hora que não vai, porque aí tá frio demais, porque aí tem que usar máscara, porque aí não tem que usar máscara, porque fulano não sei o quê, porque a grama do vizinho é mais verde que a minha e agora eu não consigo mais deixar a minha verde também. Então a gente vai criando situações. Mas se eu tenho um objetivo, né? Se eu falo assim, putz, eu vou voltar a correr, ou eu vou continuar correndo, porque eu quero fazer tal prova, ou porque eu quero ter 70 anos e estar bem, estar saudável, né? Então, esse eu acho, por exemplo, né? Eu já dei esse exemplo muitas vezes para vocês da minha bike, né? Do meu spinning. Que, gente, agora eu tô pedalando em casa, virada para a parede. Pensa a disciplina que eu tenho que ter, né? Porque antes eu ficava numa aula enlouquecida, agora não, sou eu e eu, né? E por que eu faço isso? E por que eu pedalo tanto, né? A Priscila pedaladora, né? Porque eu quero, daqui 20 anos, né, quando eu ter 70 anos, eu estar bem fisicamente, eu estar saudável, eu estar móvel, né? E quando eu corro, né, eu corro e eu tenho uma sensação de, ai meu Deus, graças a Deus que meu corpo está em movimento. Eu sempre penso isso, eu sempre agradeço quando eu estou correndo, né? Eu não corro para performance, né? Vocês sabem, isso é um departamento do meu irmão, né?
Mas quando a gente está lá junto correndo, eu sempre tenho um momento assim que eu tô tão entregue, é tão meditativo, tão terapêutico, que eu sempre vejo isso. Nossa, meu Deus, muito obrigado, né? Muito obrigado, Deus, universo, por eu estar com o meu corpo em movimento, porque eu acho incrível a gente estar correndo. E aqui na bike eu não tenho tempo de agradecer, porque é muito pesado, porque eu faço muito pesado. Mas aí é onde eu tenho a minha performance. E o meu objetivo é esse. Eu tenho um objetivo longo, de longa distância. Né? O meu objetivo é para daqui 20 anos. Daqui 20 anos que eu vou ter a recompensa. Eu já estou tendo a recompensa agora. Né? Porque, fatalmente, nós estamos melhores do que a maioria das pessoas que são sedentárias, né? Então a gente já começa, a gente já está no start, já estamos na frente. Mas o meu propósito, ele é a minha saúde no futuro. E eu sei que lá no futuro eu vou colher isso. É muito difícil a gente criar hábitos para o futuro, né? Geralmente a gente gosta de hábitos, propósitos e metas curtas para a gente ir lá e já resolver. Mas eu consegui fazer isso, né? E eu consegui, é incrível, e eu só consegui por causa disso, porque eu tenho o meu propósito, né? Então, como eu estou dizendo para vocês, funciona, né? Porque funciona para um monte de gente, funciona para vocês. E todas as técnicas que eu faço, você que está aí que não me conhece, são todas as técnicas, elas são estudadas, né? Não por mim, não por pesquisa, mas são todas comprovadas com pesquisas científicas e etc. para alta performance no esporte. Então, não estou inventando nada. E tudo que eu aplico dá certo. Eu sou prova viva disso. Eu tenho um monte de atleta aí que também é prova viva disso. Então, a gente precisa saber do nosso propósito, porque o que te inspira não é o que você faz, né? É o porquê você faz. O que me inspira não é subir na bike e ficar pedalando virando para a parede. Isso daí não me inspira nada, inclusive. Eu tenho vontade de tacar essa bike pela janela, inclusive, né? Mas o que me inspira é porque o que eu faço, é isso que vai me dar disciplina. E na corrida é igual, né? Não me inspira ficar lá correndo, suando de domingo, né? Mas o porquê eu faço isso? Né? Porque eu quero meu corpo móvel, porque eu quero me mover, né? Então, isso que é um inspirador. E você pode ter propósitos ousados, porque eu quero fazer um sub X numa maratona, porque eu quero fazer o meu sub numa meia maratona, porque eu quero bater o meu RP não sei das quantas, porque eu quero ganhar da minha adversária, porque eu quero ser melhor e etc. E não tem problema nenhum nisso. Né? A gente não precisa ter propósito nobre. Por exemplo, o meu propósito antes da pandemia era ficar 6 horas na Biorritmo, numa competição que tem de spinning, que eu ia ser a única mulher lá que ia conseguir, porque nenhuma conseguiu, né, pedalar. Era o meu objetivo, que eu queria destruir as pessoas. Acabou a minha brincadeira, né? Quem sabe o ano que vem tenha. Mas... E era isso que me movia antes, né? Junto com a minha saúde. Hoje é a minha saúde que me move, mas vocês precisam saber qual é o propósito de vocês. Porque o nosso cérebro, ele precisa entender isso. E um detalhe, né? Essa figura aqui é mais rodada, né, do que qualquer coisa, porque toda live eu praticamente botava. A gente tem o nosso cérebro, que tem o nosso neocórtex, o nosso sistema límbico, e o reptiliano, que é o nosso cérebro mais antigo. O primeiro lá, quando a gente surgiu, O nosso cérebro primitivo, o reptiliano, ele é o nosso cérebro da emoção. É o que dá a luta, é o que dá a fuga, é o que a gente assusta, é o que dá a preguiça. É a primeira coisa que acontece. Tipo, acordei de manhã, tá 6 graus, 5 horas da manhã, o meu cérebro reptiliano, ele fala, continua dormindo, querida. É ele que fala, a culpa da nossa preguiça é do nosso cérebro, não é da gente, né? Só que o nosso neocórtex, né, que é o nosso cérebro aqui da frente, que foi desenvolvido depois, ele é o nosso cérebro racional. É o que ele fala. Não, querida, você precisa levantar, porque você vai ter uma maratona daqui 2 meses, por exemplo. Né? Porque você vai ter uma prova daqui 2 semanas. Você precisa levantar. E como que ele vai entrar em ação? Primeira coisa, quando o seu cérebro dá um comando que você não quer, você tem que parar e respirar. E não cobrir o cobertor e voltar a dormir, falando assim, beleza, cérebro, vamos voltar a dormir. Não, você tem que parar e falar assim, não, calma, eu vou ou não vou? Aí você respira de verdade mesmo, para o seu neocórtex ele entrar em ação. Eu estou falando de qualquer jeito, né, gente? Não é desse jeito, mas funciona assim. Mas tem outras explicações científicas mais demoradas e chatas para a gente falar.
Então, vamos do meu jeito mesmo, rapidão. Então, a gente precisa entender, né, que a gente precisa sair desse estado negativo e entrar no estado positivo. Quando eu tenho propósito, eu respiro e o meu cérebro fala assim, mas ela tem aquele propósito, que ela tem a maratona, vai lá, pessoal, levanta e vai treinar. Por isso que é tão importante a gente saber o porquê a gente faz o que a gente faz em tudo na nossa vida, né? Mas principalmente no esporte e principalmente na corrida, que ela demanda muito mais energia, né? O nosso cérebro, ele é um órgão muito pequeno, que ele demanda 30% da energia do nosso corpo em repouso. Imagine em movimento, o que ele não tem que produzir para a gente poder correr enlouquecidamente, pedalar, nadar, fazer todos os esportes de performance. E como que eu vou descobrir qual é o meu propósito dentro da corrida? Aqui eu tenho o método Grow. Não vou explicar passo a passo, depois vocês vão receber esse PDF, está tudo explicadinho, mas basicamente qual é a minha meta para a minha corrida, eu tenho que escrever, qual o resultado que eu quero atingir, qual é a minha realidade nesse momento, e tem que ser verdade verdadeira, né? Não pode falar que a minha realidade, eu até que eu estou indo bem, e não sei o que, sendo que não é, né? Você está perto ou longe da sua meta. Então, qual é a minha meta? Minha meta é fazer 21 quilômetros em, sei lá, em 1h35, um exemplo. Essa é a minha meta. E qual é a minha realidade no momento? A minha realidade é que eu estou treinando 3 vezes por semana, não estou fazendo fortalecimento X, né? Isso me faz eu estar muito perto ou longe da minha meta? Eu acho que eu estou longe da minha meta, porque minha prova é daqui a 4 meses, um exemplo. Né? Eu longe de quanto? De 100% eu estou longe de quanto? Eu estou longe 60% da minha meta. Então, eu tenho que trabalhar esses 40%, né? Esses 40% não, eu tenho que trabalhar esses 60%, porque eu estou 40% só perto da minha meta. Eu tenho que olhar para isso em porcentagem. O nosso cérebro ama números, mesmo que a gente odeie matemática, então dê números para o seu cérebro, né? Quais são as alternativas que eu tenho para atingir a minha meta? Quais as opções que deixariam mais próximo ainda? O que eu posso fazer extra que eu ainda não fiz? Eu não fui na Nutri, eu preciso fazer fortalecimento uma vez mais por semana, eu preciso falar com o meu treinador para ele encher mais meu saco. O que eu preciso fazer é importante, né? E o que funcionou para você no passado com qualquer outra coisa que você poderia funcionar na sua corrida. Né? Então, eu estava estudando para uma prova no concurso público, e aí eu comecei a escutar, sei lá, um tipo de música que aumentava meu foco, minha concentração, e eu melhorei os meus estudos. Então, eu posso colocar esse tipo de música num treino onde eu preciso de muito foco e concentração, por exemplo, né? E aí isso vai melhorar a qualidade do meu treino. Quais serão os meus próximos passos, né? Depois que eu responder isso, quando eu vou começar a agir, a fazer tudo isso que eu escrevi e onde, né? E o que eu pretendo fazer para ultrapassar as barreiras quando elas acontecerem, e muito importante, qual é o meu plano B? E aí um monte de gente pode falar assim, mas Priscila, o plano B, fulano de tal, né? Fala que não pode ter plano B, acho que o Joel J, às vezes ele fala que pode, às vezes ele não fala que não pode, ele fica um pouco confuso. Mas o plano B, gente, ele é importante, sim, para algumas coisas, como, por exemplo, eu vou treinar amanhã de manhã às 5 da manhã, mas talvez chova. E aí, o meu plano B é que eu vou para a esteira, tá? Isso é importante, porque se eu não tenho plano B e eu acordo às 5 da manhã e está chovendo muito, meu cérebro, na hora, o meu cérebro reptiliano, ele vai falar assim, volta a dormir, meu, que está chovendo, é pandemia, você não pode baixar sua resistência, você pode ser que você fique sem gripe, você pode ficar mais frágil para pegar Covid, então continua dormindo. Agora, se eu tenho plano B, putz, está chovendo, não vai escapar, vou ter que ir na esteira do prédio do meu amigo, da academia, dane-se. Então, é desse tipo de plano B que eu estou falando, que ele é importante, sim, tá? Para ultrapassar as nossas barreiras. É completamente importante saber o que a gente quer com a nossa corrida, e é isso que vai diferenciar, né, você da pessoa que está correndo do seu lado, principalmente para quem corre para performance. Quando eu sei o que eu quero, quando eu tenho o meu objetivo, eu estou correndo junto com a pessoa, eu olho para ela e ninguém vai me segurar. Eu vou ultrapassar, né? É igual eu pedalando. Se eu tô lá, tava lá na aula de spinning, no meu treino de spinning, né? Que eu não fazia esses treinos, tipo, dessas spin soul aí que o pessoal fica pulando, né? Eu fazia o treino de treino mesmo, pesado, né? E a hora que eu tava lá do lado e tinha uma menina
pedalando tão forte quanto eu olhava e eu falava assim, isso não pode acontecer, eu vou e eu pedalava mais, porque eu sabia o meu propósito, o que eu queria, era isso que me diferenciava, era por isso que no meu treino de tiro, o resto todo mundo arregava e eu não, né? Essa é a diferença, é isso que faz você treinar quando você tiver que treinar, seja lá em qual horário que for, seja lá em quais condições que forem. Então, por isso que é super importante a gente saber, né, o que importa na sua corrida. E atitudes poderosas que vão transformar a sua corrida, né? Não basta você fazer coisas, você tem que ter atitudes poderosas, né? Não basta a gente pensar positivo, eu já falei 1000 vezes aqui, não leva a gente a lugar nenhum. Mas, né, ter atitudes positivas, como focar no lado positivo do treino, é muito importante para o nosso cérebro, como eu falei no começo, ele poder lembrar, né? Ele poder entender que apesar do treino difícil, aconteceu alguma coisa boa, né? E aí, quando o treino acabe, vocês precisam revisar mentalmente os aspectos positivos do treino, né? E aí você faz isso ou logo quando o treino acaba, ou no caminho de você estar indo para sua casa, ou depois do banho, em seguida do treino, não importa. Mas você vai fazer isso. Mas, Pri, e se meu treino for péssimo? Não existe nada que é 100% ruim nesta vida, né? Primeiro. E segundo, sempre tem alguma coisa boa, né? Ou você estava num lugar que era legal, ou teve um pôr do sol, ou você encontrou com seu amigo, ou você viu alguma coisa que te fez bem. Sempre tem alguma coisa boa, gente. Não é possível que tudo vai ser uma tragédia sempre. Foque só no que é bom. Às vezes, a gente não fala somente do treino, da minha performance no treino. Eu posso ver o entorno, né? Eu posso olhar macro, né? Vamos sair da nossa caixinha, né? O que eu posso fazer para eu poder me dar bem ali no meu treino? Às vezes eu nem preciso olhar para ele. Eu posso olhar que, tipo, tinha um monte de gente que foi mó legal, que depois eu conversei com todo mundo. Dane-se, isso foi bom. Isso vai fazer toda a diferença para o seu cérebro, porque ele vai sair daquele estado emocional negativo caso o treino em si, a sua performance não tenha sido tão boa, e ele vai entrar em estado emocional positivo, que é isso que a gente quer. A gente quer o nosso cérebro em estado emocional positivo sempre. Lembrar de uma situação prazerosa, de um momento de vitória que você teve na sua vida com a sua corrida, né? Visualizar a conquista da sua meta, são atitudes positivas, né? Então, como eu quero? O que eu quero fazer? Eu quero correr os meus 5 quilômetros, os meus 10 quilômetros mais rápido, né? Então, como que eu vou fazer isso? Técnicas de visualização. Eu não sei se vocês assistiram o podcast ontem do Joel J, meu primo que me mandou, não sei nem se ele está aí. E foi incrível. Foi com uma coaching também, uma mental coach de futebol da Europa. E ela falou o quanto de técnica de visualização ela usa com os atletas dela, né? Então ela fica falando que ela bota o atleta lá e fica pedindo para ele visualizar batendo o pênalti, ou fazendo gol. Eu sempre falo, vamos utilizar técnicas de visualização. No Brasil, a gente não tem muito essa coisa de visualizar, mas em muitos países do mundo, as técnicas de visualização, elas são utilizadas até em escola normal, né? Para o aluno se visualizar, fazendo a prova tranquila, etc, 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 né? Quando a gente visualiza conquistando a nossa meta, a gente se sente bem. A gente passa a ter uma atitude mental mais positiva, né? E isso vai condicionar, isso vai programar a nossa mente e o nosso corpo de uma forma implacável às adversidades que virão, a dificuldade que a gente tem para a gente poder atingir a nossa meta. É o nosso cérebro lembrando do nosso propósito, lembrando de como é bom e como eu gosto de fazer o que eu faço, porque eu já tive momentos bons, eu já tive momentos maravilhosos. E a gente só consegue isso se todo dia depois do treino eu parar e eu pensar, o que eu fiz de bom hoje no meu treino? Quando os atletas chegam para mim, né, no começo, eles mandam lá o treino deles e eu falo assim, e aí, como foi o treino? Ah, foi mais ou menos. Eu não, mas e o lado bom do treino? Ah, mas o treino foi... Qual é o lado bom do seu treino? Né? Aí começa a falar. A hora que a pessoa começa a falar, você já vê que a pessoa já até muda a expressão dela.
Porque sempre tem alguma coisa boa, gente, não é possível. Ou vai passar, nem que passe um homem maravilhoso, uma gostosa, sempre tem um lado bom no treino, gente, não é possível, né? Você está lá na academia, você está no parque, sempre vai ter, não é possível. Então, vamos achar esse lado bom desse treino, né? Caso não for a sua performance, mas se for a sua performance, melhor ainda. Né? Com essa atitude, a gente vai conseguir construir, né, o bloqueio, a nossa autossabotagem. E o de uma vez por todas, a gente não vai ficar inventando desculpas sem sentido. Muitas vezes a gente não consegue treinar mesmo, porque acontece milhões de coisas na nossa vida, né? A gente não é profissional, esse não é o nosso trabalho, né? Não sei se aqui tem algum profissional da corrida, mas esse não é o nosso trabalho. Então, um monte de coisa acontece, a gente vai jogando para depois o nosso treino. Mas, às vezes, a gente tem um monte de desculpa sem sentido também. E aí, quando a gente faz todo esse trabalho mental, esse treino mental, que treino mental é igual treino físico, é diário. Então, a gente fica muito mais resistente. Esse exercício mental, ele permite que a gente possa criar coisas como pistas, né, para poder resgatar a gente naquele momento ruim que a gente estiver no treino ou numa competição, né, ou numa prova, onde a gente precisa tirar força da onde a gente não tem, né? Então, focar em emoções e sensações, né, que você irá ter enquanto quando você alcançar o resultado, focar na recompensa que você ter após todo o trabalho realizado, todo o trabalho duro. Então, putz, quando eu ganhar, né? Olha a Lucy, mostrou o troféu que ela ganhou, tipo, incrível, né? Pô, é uma super recompensa. Quantas vezes pode ser que ela vai ficar na dúvida se ela vai treinar ou não e ela vai lembrar do troféu? E aí o cérebro dela vai começar a fabricar um monte de neurotransmissores de bem-estar para ela poder ir treinar. Então, é isso que importa, né? Ai, mas eu nunca recebi nenhum troféu. Tudo bem, não tem problema, mas quantos pórticos você já passou, quantos pórticos você quer passar ainda? Foque nessa recompensa, né? Os bons hábitos diários, o treino diário, ele cria vias poderosas para a eficácia, né? E, em consequência, a gente vai ter o sucesso. Por esse motivo, né, você deve fazer esse tipo de exercício mental sempre, tá? O nosso cérebro e a nossa zona de conforto, já estou falando há 43 minutos, né, gente? Uma das coisas mais importantes, tá, que você precisa saber sobre o funcionamento do nosso cérebro, quando a gente está correndo, é que o nosso cérebro ele ama a zona de conforto. Para qualquer coisa da nossa vida, ele ama hábito, ele ama rotina, porque isso deixa o cérebro confortável, ele não precisa gastar muita energia, né? A gente não enche o saco dele, ele não enche o nosso saco, né? E absolutamente tudo que tira a nossa mente da zona de conforto, ela não gosta e ela vai impedir a gente de fazer. Então, de novo, né? A gente não tem preguiça, é o nosso cérebro que não quer fazer, a gente até quer, mas ele não deixa, porque vai sair da zona de conforto dele. E eu não sei se vocês sofrem por alguma coisa do treino, mas eu tenho atletas que, às vezes, eles entram em periodização de maratona ali no final, é muito puxado, então o cara tem que mudar a rotina dele, né? Ou a mulher. E aí tem que acordar 1 hora mais cedo, às vezes até 2 horas mais cedo para fazer o longo, e aí acaba ficando uma rotina que é muito exausta, né? Leva muita exaustão, tanto física quanto emocional, e eles começam a ter um pouco de dificuldade, porque o cérebro, ele está acostumado, sei lá, a acordar todo dia às 6 da manhã, um exemplo. E aí você passa a acordar às 4. No primeiro dia até que é interessante, é engraçado, é diferente. No segundo, ele já fala assim, peraí, gente, vocês estão malucos, você trabalha, não sei o que, ainda quer acordar às 4 da manhã para treinar? Só que a hora que você faz isso, muitas vezes, isso vira um hábito. Só que antes disso, você não pode desistir. O que não vai fazer você desistir é, de novo, propósito, é você pensar todo dia nas coisas boas, né? Ter atitude emocional positiva. E quando a gente sabe disso, quando a gente entende que o nosso cérebro, ele gosta de hábito, ele gosta de rotina, é só a gente implementar o hábito e rotina. Ai, Pri, mas você falando é tão fácil. E eu estou tentando implementar, sei lá, o hábito de não comer doce à noite, eu não consigo, né? Eu começo a comer porque eu desisto, é porque você desiste, né? Porque se você não desistir, se você ficar sem comer doce, 1, 2, 3, 4, 5, bate a cabeça na parede, não come doce, 6, 7, 8, né? Faz não sei o quê, vai chegar uma hora que vai virar um hábito, né? Hábitos bons e hábitos ruins, os hábitos, o nosso cérebro, ele não sabe a diferença do que é bom e do que é ruim, né? Já dei esse exemplo aqui,
outras vezes, né, para vocês, e eu vou dar de novo. Se você, toda vez que você ficar nervoso ou nervosa no trabalho, por exemplo, você abrir a sua gaveta e comer um chocolate, e você fala assim, nossa, graças a Deus. Aí, na segunda vez que você ficar nervosa, você abre a gaveta, come o chocolate, e você, nossa, que bom, que delícia. Na quarta vez, você vai ficar nervoso, seu cérebro vai falar assim, come o chocolate. Porque o chocolate, na verdade, ele vai te deixar feliz. Você criou esse hábito, né? Então, não é que você está com vontade. Ai, eu tô com vontade de comer chocolate. Não é, ai, a gente não tem vontade, né? O nosso cérebro, que ele juntou, né? Ele falou assim, nervoso, comeu chocolate, felicidade. Às vezes, ele até acha que você precisa ficar nervosa para você comer chocolate, para você ficar feliz, que é uma sequência, que é um ciclo, né? Mas, se toda vez que eu ficar nervosa, eu for lá e tomar um copo de água, toda vez que eu ficar nervosa, eu vou tomar um copo de água, na quinta, sexta, sétima vez, você vai ficar nervoso, o cérebro, você vai falar assim, nossa, eu tô com sede. Mas sede, seu cérebro entendeu que ficar nervoso tem que tomar água, é muito mais saudável, e você entrou no mesmo hábito e na mesma rotina. Então, você criou um hábito bom, ou você criou um hábito ruim para o seu cérebro. Então, isso é muito importante, tá? Pra gente. E o que essa história tem a ver com a nossa corrida? Né? Em um período, né, em um momento de periodização para uma prova, quando você treina mais pesado, né, quando é algo mais desafiador, principalmente se for a sua primeira vez, é a primeira vez que eu vou treinar para os meus 21, é a primeira vez que eu vou treinar para os meus 42, é a primeira vez que eu vou fazer tal prova, o nosso cérebro ele vai ter que sair algumas vezes da zona de conforto, né? Portanto, você tem que ter calma, né? Você tem que saber que aquilo é natural, que o seu cérebro precisa entender que agora aquilo vai fazer parte da sua vida. Então, não se desespere, né? Respire, faça os 300 milhões de exercícios de respiração que eu já ensinei para vocês, né? Então, respire, para o seu cérebro responder positivamente a isso e você poder fazer aquilo, né? Como treinar, por exemplo, num dia muito frio, no calor, fazer um treino mais puxado, fazer um treino diferenciado, isso é muito importante. E como eu disse ali, né, o pensar positivo não vai te levar a nada. Né? A qualidade mais valiosa para a gente aprender as coisas é a atitude positiva. Quando eu tenho atitudes positivas, eu consigo fazer qualquer coisa, eu consigo aprender qualquer coisa, eu consigo sair de qualquer situação. Então, isso que é o mais importante. O pensamento positivo não adianta nada se você não tem atitude positiva. Né? Não adianta eu acordar de manhã e pensar, hoje o dia vai ser incrível, maravilhoso, gratiluz, gratidão, gratigato, gratidog, e eu sair da minha casa e o elevador demorar 5 minutos e eu já ficar pé da vida, né? Não faz sentido, né? Então, eu tenho que sair de casa pensando positivo e a hora que o elevador demorar, eu tenho que entender aquilo, né? Isso, quando a gente faz isso em tudo na nossa vida, isso vai refletir positivamente no seu treino. Por isso que as atitudes positivas, elas são importantes. Treinar a nossa mente para a gente ter uma atitude positiva, ela pode ser mais fácil para uns, mais desafiadores para outras pessoas, mas o fato é que a qualidade dos seus pensamentos, a atitude positiva que você tem, é que vai fazer o nosso sistema límbico, né, a nossa parte das emoções, ele vai criar sensações boas para a gente e vai fazer a gente focar no nosso treino, transformar o nosso treino de uma forma muito, muito mais positiva. E outra coisa que eu quero falar para vocês. Quando a gente gosta de fazer um tipo de treino, a gente tem que fazer esse tipo de treino para fortalecer a gente. Se eu estou num momento que eu não estou tão bem assim e eu amo fazer tiro, eu tenho que conversar com o meu técnico e propor para ele, putz, olha, eu não estou muito bem, não sei o que, não sei o que lá, mas eu amo fazer treino de tiro, eu posso fazer um pouco mais? Eu posso focar naquilo que eu sou boa? Né? Isso é muito importante para a gente poder ter maestria naquilo e para o nosso cérebro entender que aquilo é bom para a gente. Porque se a gente ficar focando em coisas que a gente não gosta também, isso mentalmente não é bom para a nossa performance. Então, se a gente está num momento mais ou menos, vamos olhar para o que a gente gosta de fazer na corrida, o que eu mais gosto, né? E mandar ver naquilo, conversar com o meu treinador, com a minha treinadora, para poder fazer isso da melhor forma possível, né? Até eu me fortalecer mais mentalmente, eu criar minha resistência mental, e aí sim eu partir para os próximos treinos, né? Óbvio, né, que quando a gente gosta, flui mais, mas isso também não é garantia de sucesso. Por isso que a gente precisa fazer treinos com a nossa mente focada em desempenhar o melhor que eu consigo fazer naquele momento, né? Isso não quer dizer eu arrasar
total e eu tenho uma puta performance naquele momento. Mas é eu olhar para mim e eu falar o que eu consigo fazer hoje, qual é o meu melhor que eu posso dar hoje, sem enganação, né, gente? Tudo muito de verdade mesmo. Tipo, hoje eu não rendi tanto por causa disso, disso e disso, porque eu tive tal problema, porque eu acordei consciente, né? Mas eu fiz o meu melhor. Quando a gente faz o nosso melhor, não importa o resultado, importa o que a gente fez e a nossa mentalidade, como está a nossa mentalidade. É isso que é o mais importante. Então, vamos focar no nosso treino. Antes do treino, vamos lembrar o quanto a gente, por que eu estou fazendo aquilo, de qual forma que eu estou fazendo aquilo, o quanto correr é importante para mim. Lembrar da minha melhor experiência na corrida, né? Sentir aquela emoção para eu poder fazer o melhor treino. Quando antes do treino eu resgato essa emoção, né? O que o Phelps, né? Esses caras, esses medalhistas olímpicos, eles fazem antes, né? Eles, antes de treinar, eles focam no que eles querem e eles resgatam todas as emoções boas que eles têm, né? De tudo que eles já fizeram ali, do melhor treino da vida deles, da melhor competição da vida deles, de quanto foi bom. Aí o cérebro começa a produzir um monte de coisa legal, aí ele fica sensacional e vai lá e treina, né? Aquela brasileira que eu esqueci o nome, a olímpica lá Ai, gente, que vergonha. Da Fadinha? Fala, André, que eu não escutei. A fadinha no skate? Não, a outra, a do ornamental lá, da ginástica olímpica. Que foi uma que destacou. Ela tinha uma psicóloga do esporte que acompanhou ela há muitos anos. Desde quando ela já é nova, né, gente? Desde quando ela era criança. E ela fala que ela deu uma entrevista que ela falou assim, que ela tinha quase certeza que ela ia conquistar aquilo, né? Ela foi para isso, de tanto que toda vez que ela ia treinar, antes do treino, ela lembrava de todas as coisas boas que ela fazia. A hora que ela começava o treino, ela estava tão bem emocionalmente que não tinha como dar errado. Óbvio que não era garantia que aquele treino ia sair 100% como ela queria, mas ela dava o melhor dela, buscava tudo aquilo que ela precisava para fazer o melhor dela. Então, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de alta performance, de performance no esporte, antes da gente treinar, é muito importante a gente ter esse tipo de comportamento mental, tá? Resgatar qualquer sensação de bem-estar que a gente já teve na corrida, momentos prazerosos que a gente teve na nossa vida, por exemplo. Tudo isso, qualquer coisa, né? Mesmo que, eu fiz uma viagem tão legal, não tem nada a ver com a corrida, mas aquilo foi tão bom. A hora que eu penso, meu cérebro, ele fabrica os neurotransmissores e hormônios necessários para a gente poder performar mais e melhor, né? Então, todas essas sensações faz o nosso cérebro impulsionar a gente a treinar, né? Entretanto, existe uma coisa, né, também, que é algo muito, muito, muito poderoso, que é a técnica pós-treino. Então, a gente tem que ter a nossa técnica pré-treino, né, que é a gente mentalizar aquilo de uma forma boa, eficiente, com emoção. E a gente tem a nossa técnica no meio do treino, que tem um monte de estratégia mental aí que a gente usa, né, e a pós-treino, né? Então, além de eu revisar os aspectos positivos do meu treino, né, como eu falei para vocês anteriormente, pode ser as coisas positivas que eu fiz, que eu performei, como pode ser coisas que estejam à minha volta, o que aconteceu, né? Pensem macro, né? Não pensem ali no mínimo, não vamos pensar no problema, vamos pensar no que pode ser a solução do problema daquele treino, né? Para a gente poder sair do treino em estado emocional positivo, o nosso cérebro faz aquele momento permanecer por algum tempo, ainda por 1 hora, 2 horas, depende. Então, você já vai trabalhar, você já vai estudar, ou você vai voltar para sua casa, né, mais leve, mais feliz, que eu acho que é o que importa, né? E o nosso cérebro, ele vai sempre lembrar que, nossa, isso é aquilo que a gente faz, que é difícil, a gente sofre, mas no fim a gente termina feliz. No dia seguinte, ele vai pensar, agora ele vai fazer aquilo que sofre, que é difícil, mas no fim termina feliz. Aí, no terceiro dia, ele já vai falar assim, já vou começar feliz já, porque no fim vai ser felicidade, né? Então, é um ciclo. Então, por isso que é
muito importante. E os treinadores dos grandes times, eles já fazem isso há muito tempo. Quando termina um treino, eles chamam, né, todo mundo no vestiário e pede para cada jogador falar qual foi o lado positivo do treino, para eles saírem, né, do treino, principalmente se não é um treino tão bom, e estado emocional positivo. No dia seguinte aí que eles dão a bronca, mas naquela hora eles querem que a pessoa vá embora um estado emocional positivo. Nosso cérebro precisa entender que apesar do desgaste físico que a gente está tendo, a gente vai sair bem daquilo, que é aquilo que a gente gosta de fazer. Então, eu quero muito que vocês façam isso, que depois vocês me deem um feedback, né? Para vocês verem o quanto isso melhora o seu treino e o quanto isso melhora rapidamente. Né? O quanto você já sente a sensação muito rápida, essa sensação de bem-estar é muito rápido. É uma técnica muito efetiva. Então, se você fizer o antes do treino, o durante e o depois do treino, a possibilidade de dar errado é só se era para dar, porque tem dia que é para dar mesmo, não tem jeito. Mas se for o dia do tem que dar sim, vai dar sim e vai dar sim lindamente. Encontre a sua tribo e a sua necessidade. Estar perto de quem a gente gosta, fazer o que dá prazer para a gente, deixa a nossa mente muito mais forte, muito mais resiliente. Quando fazemos, né, um treino, por exemplo, com quem a gente gosta, ou qualquer coisa com quem a gente gosta, as dificuldades, elas são superadas muito mais fácil. Ai, Pri, mas eu não gosto de treinar com ninguém. Então, a sua tribo é ninguém. Então, não treine com ninguém para encher o saco. Né? Então, você já sabe que você não se dá bem com, né, treinando com ninguém. Então, treine sozinho mesmo. E se vier alguém encher o saco, porque as pessoas, elas têm uma capacidade, você que está aí me escutando neste exato momento, e você gosta de chamar o seu amiguinho para treinar, antes você precisa ter certeza que seu amiguinho gosta de companhia para o treino, né? E ainda quando tem preparação para a maratona ou para meia maratona, que começa os longos, sempre tem alguém que chama, ai, vamos fazer junto aqueles 30K? Gente, quem faz 30K junto? Não faz, não dá, cada um tem o seu ritmo, né? Chega na hora, é o dia não da pessoa, ela vai e caga todo o seu treino, porque não era o dia dela, aí você se sente constrangido, porque foi ela que chamou. Não dá certo. Né? Então, se você é esse tipo de pessoa, você tem que ter certeza absoluta que a pessoa não vai aceitar só porque ela não sabe falar não, porque 90% das pessoas, elas não sabem falar não. Então, elas acabam indo, ela fala o sim e já se arrepende na hora, mas vai e se ferra, né? Então, você tem que entender qual é a sua tribo, né? Se você tem tribo, se você não tem, né? Treinar com quem você gosta ou treinar sozinho, né? Treinar com um treinador que te faz bem, por favor, ou com a treinadora, né? Gente, depois dessa pandemia, nós, atletas, enlouquecemos, mas os treinadores também muitos enlouqueceram. Né? Então, tem gente pedindo um monte de coisa que não faz sentido, cobrando um monte de coisa que não faz sentido. Então, entenda, saiba o que você quer, para você poder falar para ele, para ela. E se não adiantar, e se não for o seu momento, mude. Não importa. Né? Você está pagando, você tem o direito de você mudar, é a sua corrida, é a sua vida, é o que você quer para você. Ninguém aqui é profissional, né? Vive de corrida. Né? Se você vive de corrida, é diferente. Muitas vezes você tem que fazer aquilo porque você tem um patrocínio, né? Por N razões. Entretanto, não é o nosso caso, a gente pode mudar. E 100% dos meus atletas que mudaram de treinador, mudaram de assessoria, se deram bem depois. 100%. Eu não tive nenhuma que falou assim, eu mudei e me arrependi. Não, nunca tive. Né? Porque a mudança, às vezes, ela é tão necessária e a gente prorroga tanto essa mudança por N questões que a gente tem, por N fatores limitantes que a gente tem na nossa vida, e quando a gente muda é tão libertador que a gente super performa. Então, encontre a sua tribo, veja qual é a sua necessidade, né? Se você quer correr uma maratona, por exemplo, e o seu treinador quer que você fique no 5 e no 10, 5 e no 10, 5 e no 10, isso não vai dar certo, porque vai chegar uma hora que você vai ficar de saco cheio de correr 5 e 10. Não é a sua necessidade no momento. As necessidades mudaram, as necessidades mudam o tempo todo. Eu sempre brinco que a vantagem da gente ser humano é que a gente pode mudar de ideia no minuto seguinte. Isso é uma mágica, isso é uma bênção, né? A consciência corporal, tenham consciência corporal. Eu acho que eu nunca falei de consciência corporal aqui. Ela tem tudo a ver com a estratégia mental, tá? Quando a gente não tem a consciência corporal,
né? O nosso cérebro, ele não vai impulsionar a gente a arriscar no nosso treino, né? Ele não vai impulsionar a gente a arriscar numa prova, né? Porque a gente vai ficar com medo de quebrar, a gente vai ficar com medo de ter uma lesão, a gente vai ficar com medo de não atingir o nosso objetivo e se frustrar. Mas quando eu tenho, ou ao contrário também, né? Eu não tenho a consciência corporal e eu meto o louco, né? E aí eu tenho lesão, eu me frustro porque eu quebro, acontece um monte de coisas, tá? Então, a consciência corporal, ela é interessante porque eu conheço o meu corpo e eu sei até onde eu posso ir, tanto numa curta distância quanto numa longa distância, tanto num treino de tiro quanto num regenerativo, né? Não importa, eu preciso ter a consciência do meu corpo, eu preciso saber onde dói, por que dói, qual é o meu limite, né? Se eu não tenho isso, vai dar ruim, porque ou eu poderia performar mais e eu não performo por medo, ou eu teria que performar menos para eu atingir meu objetivo e eu vou lá e me ferro. Né? Então, é nesses casos que as pessoas têm o AVC correndo, é nesses casos que tem lesão, é nesses casos que tem a lesão por estresse, né? De tanto que a pessoa ela tá ali naquele músculo que ela não se liga, que aquilo não pode ser feito, né? Mas quando eu tenho a consciência, eu sei. Eu sei que eu tô com dor, mas eu posso continuar correndo. Eu consigo saber disso, né? E aí, como que o porquê que isso é tão importante também? Porque quando eu sei do meu corpo, eu sei que se eu vou fazer um teste de 3K, por exemplo, né, muitas assessorias dão, não são todas, mas eu acho que 90% das assessorias fazem aquele teste de 3K, 5K, não sei direito, dependendo da assessoria, e você está com um problema na semana, você não vai tão bem no seu teste, né? Porque aquele problema ele te afetou, você não dormiu direito, aconteceu N coisas. E você pode falar para o seu treinador, olha, eu não fui bem por isso, 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 mas você pode, na minha próxima planilha, puxar o meu treino. E beleza, você conhece o seu corpo. Da mesma forma que você pode ter super performado no seu teste de 3K por alguma razão, e você recebe a planilha e você olha para aquela planilha e você sabe exatamente que você pode não dar conta daquilo. Então, você, com isso, você consegue ter argumentos com a pessoa que te treina, com a sua assessoria. Né? E aí sim você melhora, e assim você atinge o seu objetivo, porque não adianta ficar atropelando, né? Eu não posso atropelar o meu treino, né? E como eu não posso segurar as rédeas também, eu tenho que saber o que eu faço. Eu posso extrapolar o meu limite? Eu posso, mas se eu tiver plena consciência que o meu corpo vai aguentar, né? Agora, por exemplo, né? Quem viu aqui, é que eu estou vendo acho que 3, 4, 5 pessoas aqui, mas quem viu aqui o Marcelo Avelar chegando há 2 semanas atrás na meia maratona lá de João Pessoa? Faz assim, como ninguém viu. Tá aqui ninguém. Ele chegou quase carregado. Ele pegou 2º lugar, mas a hora que ele estava, tipo assim, muito próximo do pódio, sei lá o que deu naquele homem, e aí ele deu um cambaleio, aí já veio um cara meio por trás, assim, meio que não podia encostar nele, porque não pode se encostar, mas meio que veio, tipo, fazendo um vento, assim, para ele poder ir, e assim que ele passou o pódio, ele caiu. E o Avelar, ele é um cara hiper mega blaster, responsável no que ele faz, nos treinos dele, ele conhece o limite do corpo dele e por isso que ele deixou ir até o final. Foi feio, né, assim, visivelmente, para a gente ver aquilo. Eu, inclusive, eu vejo aquilo e eu não gosto do que eu vejo, né? Eu acho que a pessoa tinha que ter parado antes e ok. Mas ele foi porque ele sabia até onde ele podia ir. E eu sei que ele é um cara consciente porque eu já vi ele algumas vezes abandonando prova, né, até, tipo, do meu lado, assim, ele passando por mim e parando, e eu falando, nossa, Valéria, o que aconteceu? Ele, eu tô com uma câimbra, não vai dar, não sei o que, não sei o que lá, vou parar, melhor eu parar e tal. Então, né, eu já tive essa experiência com ele. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente conhece o nosso corpo. Se a gente não conhece, você vai lá, leva o seu corpo ao seu limite, passa o pórtico e cai duro. Morre. Igual teve gente que morreu aí semana retrasada, né, na Maratona do Rio. Igual tem um monte de histórias infinitas que eu posso contar para vocês de pessoas que passaram super mal e foram internadas logo depois de uma maratona, de uma meia maratona. Essa pessoa não tinha consciência corporal. E tudo, né? Como a gente faz para a gente ter consciência corporal? A nossa respiração,
técnicas de respiração, todas que eu já passei para vocês. Quem é novo aqui, precisa de técnicas de respiração, me manda para o direct que eu mando. A meditação, ela traz uma consciência corporal. O yoga, né? Sigam a Thaís para vocês entenderem como é bom o yoga, como ele dá consciência corporal para a gente, né? Assim como o Pilates, assim como o alongamento, assim como técnicas de relaxamento, o relaxamento de Jacobsen, né? Que os meus atletas todos sabem fazer. É incrível, porque você sabe aonde dói e por que dói. E aí, a hora que você está correndo, você sabe, isso daqui realmente é uma dor física, porque quando eu faço relaxamento, eu sinto essa dor. Ou, não, isso daqui é uma fadiga mental, é uma dor mental, né, que está me dando. Então, eu posso continuar, por exemplo, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter essas práticas, né? Se eu quero correr bem, se eu quero correr melhor, mas eu não quero fazer yoga, não quero fazer pilates, né? Sei lá, porque eu não tenho dinheiro, apesar que hoje, gente, a gente tem um monte de coisa de graça na internet, ou porque, sei lá, né? Qual desculpa que você vai arrumar? Mas a respiração a gente tem que fazer, né? Eu não consigo meditar porque não sei o que, não sei o que lá. Mas respirar a gente consegue. Alongar, a gente tem que alongar para a gente ficar tudo velho, alongante, assim, né? Não ficar aqueles velhos travados, né? Técnicas de relaxamento, tem 850 mil no YouTube, dá para fazer antes de dormir, né? Faz em qualquer momento, né? Faz uma técnica, faz antes de dormir a técnica de relaxamento, que aí já dorme melhor também, né? Então, tem coisas que a gente não necessariamente demanda muito tempo, né? Fazer técnica de respiração lá, aquela 4x4 que eu dou, é 2 minutos. É 2 minutos do seu dia, né? A gente às vezes fica no Instagram, a gente fica vendo aqueles trend lá, não sei das quantas dos rios, é 1 hora, né? Que a gente perde vendo aquilo ali, a gente se diverte, mas é um tempo jogado fora, né, gente? Então, vamos fazer técnica de respiração, vamos procurar a Thaís para fazer yoga. Se tiver alguém aí do Pilates, se manifeste também. E vamos que vamos. E para acelerar o processo de consciência corporal, eu prometo que a última coisa, nem demorei tanto assim hoje, eu vou passar um exercício para vocês, né, que aumenta o processo de consciência corporal. Entretanto, antes, eu vou falar para vocês que eu preparei a Black Friday, né? Eu sei que a maioria daqui é meu atleta, mas como quase 50 pessoas se inscreveram, não, gente, eu não sei quem é, gente. Eu nem me apresentei, né, gente? Eu comecei começando, né? Mas quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. Que eu fiquei tão animada que fazia tanto tempo que a gente não se via. Eu juntei 2 treinamentos, o Mente Blindada e o Corrida Blindada. Aqui, quase todo mundo é meu aluno Mente Blindada, que eu tô vendo. Que com o cupom ele vai sair R$ 127. E quem quiser só fazer a maratona blindada sem a videochamada, só o treinamento mental online do maratona, não é do corrida, é um grandão que eu tenho, vai sair por R$ 110. Qualquer dúvida, me chamem no direct, que eu tiro, e esse valor vai ter até o dia 6 de dezembro, porque tem gente que já falou que vai receber, e que não sei o que, etc. E vocês sabem que eu faço tudo para vocês, certo? Vamos para a última técnica, então, porque tem gente que quer comer, tomar banho e dormir. Escovem os dentes com uma perna só, tá? Não é a técnica que eu já passei em algum momento aqui para escovar o dente com a mão esquerda. Não é essa técnica, tá? Ou com a mão direita, com a mão contrária do que você escova. Essa técnica de escovar os dentes com uma perna só, ela vai te dar equilíbrio, né? Você vai passar a sentir o seu ombro, você vai passar a sentir o seu joelho, você vai começar a ter você vai ter a sensação corporal, a consciência do seu corpo, na hora que você estiver escovando o dente com uma perna só, né? Façam de porta fechada, para as pessoas que moram na casa de vocês não acharem que vocês estão maluquentos, né? Que é muito importante também. Então, por incrível que pareça, quando você escova o dente com uma perna só, isso traz uma resistência mental incrível, porque você vai começar a escovar o dente com uma perna só e você vai começar a sentir coisas estranhas no seu corpo. E o seu cérebro, ele vai entender, ela precisa continuar escovando o dente. Ela não pode baixar a perna. E aí, isso vai te dando uma resistência mental incrível. Você vai fazer isso alguns dias, né? Todos os dias. De preferência
as vezes que você for escovar o dente durante o mesmo dia. Você vai fazendo por vários dias. Até que você vai perceber que escovar o dente com uma perna só vai, se você está apoiado com a direita, que quem é destro vai fazer isso, mesmo, com certeza vai deixar a direita apoiada e a esquerda não. Você vai sentir que isso já ficou trivial para você, que é uma coisa natural. E aí você muda de perna, tá? Você apoia a outra perna. E isso vai te dar mais resistência, mais consciência do seu corpo. É uma técnica que é super utilizada, principalmente nos Estados Unidos, para atletas de alta performance. E isso vai fazer toda a diferença. Vocês vão, depois eu quero que vocês me mandem direct, e-mail, WhatsApp, sei lá o que, para vocês me falarem o que vocês acharam. E o que eu gostaria de saber, né, que vocês respondam para vocês mesmos, não precisam responder aqui, é se você se limita, né, devido à sua consciência corporal, ou se você acaba ousando demais e se ferra, ou também, né, se você tem a consciência corporal, e aí sim você consegue performar da forma que você tem que performar, porque você sabe até onde o seu corpo pode ir. Eu tenho muito a minha consciência corporal, então eu sei a dor do joelho que eu sinto, da onde ela vem, porque ela vem até onde eu posso ir. Eu odeio o calor, né, gente? Todo mundo sabe aqui, quem me segue sabe. Eu sei que eu não consigo performar no calor, então eu sei o meu limite de calor até onde eu posso ir, que eu não posso mais, porque vai dar ruim para mim, né? Então, tudo isso é muito importante, tá? Então, por isso que eu quero que vocês façam um exercício de escovar o dente, tá? Porque vai fazer toda a diferença. E quem quiser dividir isso comigo, compartilhar sobre a sua consciência corporal, se você é mais ousado e se ferra, se você se limita, e agora você sabe também porque se limita, porque muitas vezes a gente se limita e a gente não sabe por quê, e hoje você sabe que é porque o seu cérebro, ele não tem consciência corporal e ele acaba te brecando. Porque o nosso cérebro, eu não paro de falar, né? O nosso cérebro, ele tem uma função super importante que não é deixar a gente se matar. E aí, se ele acha que a gente está correndo rápido demais, forte demais, está cansado demais, ele fala assim, meu Deus, ela está tentando se matar. E aí ele joga uma fadiga mental para parar a gente. Mas se eu tenho consciência corporal, meu cérebro vai falar assim, não, ela aguenta mais. Porque esse é o comando que eu dou para o meu cérebro. Nosso cérebro é totalmente programável, reprogramável, no caso, que a gente tem que reprogramar todas as cagadas que a gente já fez com ele. Então, vamos reprogramar da forma certa, certo? Então, entender isso vai fazer toda a diferença na corrida de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar o material em PDF para vocês. Se vocês não receberem até sexta-feira, me mandem por direct, que eu mando no e-mail, mas eu vou tentar mandar tudo para vocês, tanto a live quanto o material em PDF. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu quero que vocês tirem, por favor. Espero que vocês tenham gostado. A gente está aqui a 1h15, né, em plena quarta-feira, 9 horas da noite, para quem é de São Paulo, para quem é de Brasília. O pessoal do Mato Grosso é mais cedo, é 8 e pouco, né? E eu estou muito grata, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. Eu espero que tenha feito, uma coisa tenha feito sentido, que quem já é meu atleta, quem já é meu aluno, tenha relembrado e tenha falado, caramba, eu esqueci, isso vai fazer a diferença na minha vida. Quem quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar. Eu sei que a maioria é tímido aqui. E quem sabe até o fim do ano eu faça mais alguma live ali no Instagram aberta, né, para a gente poder colocar em temas, né, suas dificuldades, seus objetivos, para a gente poder falar sobre isso e trocar também, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Como estamos? Pri, Oi. eu quero agradecer você, saudade das suas lives, muita saudade de você e eu adorei, foi muito bom mesmo, parabéns. Obrigado, gente, obrigado. Vocês sabem que eu faço com todo o amor que eu tenho no meu coração mesmo. Olha, gente, agora que eu tô vendo um monte de gente mesmo. A Ana vai fazer, gente, olha, pensamentos positivos que a Ana vai fazer a meia maratona dela no domingo, lá em Floripa. Finalmente, foi a meia maratona que mais adiou, eu acho que em toda a vida, né, de uma pessoa, e vai ter, né, se tudo der certo, vai ter essa meia maratona, e ela vai fazer incrível, porque a Ana, gente, ela é uma atleta que eu tenho, assim, muito carinho por ela, porque ela é uma mulher guerreira que ela vai lá e ela faz os treinos dela arrastado, mas ela faz. Ela contratou um general, gente, para treinar ela. Ela é incrível e vai ser incrível mesmo. Assim, todo mundo
está aqui, assim, ó, que já é meu atleta, que já anda no meu Instagram, eu tenho muito orgulho de vocês, porque vocês são demais, assim, ó, a Dália, a Jaque, o Yogi, a Thaís, o André, a Ana, um monte de gente aí, e eu espero que quem eu não conheça passe a me seguir mais, a gente possa conversar, me marquem para eu ver esses treinos aí, dar umas dicas, certo? E obrigada, Thaís, obrigada pelo carinho. Alguém mais? Parabéns, Pri, show de bola. Obrigado, gente. Obrigada. Agradecer também, agradecer muito. Agradecer bastante. É sempre bom ouvir você falando, é maravilhoso. Obrigado, Lucia. Qual é o seu próximo desafio, Lu? Então, eu consegui atingir o sub-20 no 5K, que eu fiquei perseguindo durante um bom tempo, né? Agora vamos tentar fazer isso com um pouquinho mais de facilidade. Ainda não tenho data, não, mas continuar treinando para que isso se torne um pouquinho mais fácil. E lá para o meio do ano que vem, fazer uma meia maratona bem feitinha aí. São os alvos. Uma vez que você conseguiu, né? O seu corpo e o seu cérebro já entende que isso é possível, e aí fica muito mais fácil de conseguir. E ela é tão rápida, gente. É tão lindo de ver ela correndo. Quando tiver provas em São Paulo, o ano que vem, né? Quando tiver mais aberto assim, e ela se for, quem quiser ir lá ver ela correr é incrível. Mas tem que olhar rápido, porque a mulher corre rápido. Entendeu? Piscou, já passou e não dá para ver. Muito legal. Oi, Pri, Jaque. Boa noite, todo mundo, André, todo mundo. Te agradecer sempre pela sua fala. Você nos inspira, você tem muito discernimento do que você diz e funciona, né? Posso dizer aí, quem for ver depois gravado, que conseguir dividir os nossos objetivos, seja quais forem, torna tudo muito mais fácil, né? Independente, assim, a distância boa é aquela que você gosta, né? Então, exatamente. Eu sei que aqui tem todo mundo, cada um na sua, né? Nem precisamos falar de valores, mas quando você é 1 quilômetro, você divide 500 metros, é outra coisa. 100 quilômetros, como eu estou feliz aqui de ver a Daliana, que vai fazer 24 horas, que eu sou aqui de Caieiras, né? Imagina, aí você pensa, 24 horas correndo. Se você pensar assim, claro, eu não sou ela, né? Mas eu falo, meu Deus, talvez em 12 em 12, ou talvez em 6 em 6, ou talvez, sei lá, no que for bom para cada um. Isso muda tudo, porque às vezes você não é a pessoa daquele momento mais forte fisicamente, mas se você for o mais forte mentalmente, você vai. Você fala assim, meu, aquele cara corre muito, mas ele quebrou. Às vezes não é o físico dele que quebrou, é a mente dele. Como eu te digo, eu pedalo só com homens, né? Homens muito fortes, e às vezes a gente vai fazer uma prova de 400 quilômetros, e eles são muito mais fortes fisicamente do que eu. Sim. Mas eles começam assim, não, eu tenho que fazer média 1 milhão. Aí ele põe na cabeça, eu falo, não, a gente tem que ir, né? Mas enfim, não vou me estender. Parabéns para todo mundo. Muito obrigada pela sua generosidade de fazer tudo isso aqui pra gente, sabe, de forma gratuita, com a sua generosidade. Você não esconde nada, você fala tudo. Você é demais. Ó, e minha mãe é sua fã, minha mãe é corredora, é porque você sabe que mãe é aquela coisa, né? Ela tá ali, vocês viram que eu tava penteando a gata, né? Que vida de mãe é assim, se aproveita a qualquer minuto para fazer tudo, né? 10 coisas ao mesmo tempo. E a minha mãe gosta muito de você, ela gosta muito das suas dicas, e eu tenho certeza que ela só ficou essa pandemia inteira correndo no quintal de casa porque ela seguiu as suas dicas. Muito obrigada. Imagina, a sua mãe é a pessoa mais resistente mental que eu conheço, assim, ela é incrível mesmo. Manda um beijo para ela, que eu que sou fã dela. E a Margarete mandou uma mensagem aqui, ela falando que ela vai fazer 12 horas no sábado e vai dividir de 3 em 3. É isso aí, Margarete. Tem que fazer isso mesmo, não tem como. Amanhã a Ana vai fazer aniversário. Nossa, Ana, eu achei que era 53 anos. A Ana, ela é incrível, né? Amanhã é aniversário da Ana. Então, Ana, feliz aniversário para você. Parabéns, Ana, você é um exemplo, você é uma inspiração. Muitas vezes eu treino, porque eu vejo o seu treino e eu falo, meu Deus, eu preciso treinar. A Ana treinou, todo mundo treinou, eu não treinei. Então, a Ana também é uma inspiração. Margarete, divida, sim, de 3 em 3 e depois conta, me manda um direct me contando como foi a sua prova, mas boas energias para você. Foco em todos os quilômetros, né? 12 horas, são 12 horas, mas se a gente dividir em 3 fica muito mais fácil. E quando você está no momento presente, quando você está focando ali
no que tem que ser feito, fica muito mais fácil também, porque você vai focar nas primeiras 3 horas, né? Você vai ter o seu objetivo, o seu pace. Eu imagino que você tem um treinador, né? Que você não vai fazer 12 horas sem treinador, né? Então, você vai fazendo de 12 em 12 e no fim tudo dá certo. O Yogi também apareceu na tela lá do Japão, saudades do Japão, Yogi. Gambatê aí, bom trabalho para você, que você estava indo trabalhar, que são 9 horas da manhã no Japão. E qualquer dúvida, gente, é só me chamar, foi incrível, muito obrigada. Também não vou me estender, já tem gente que está de saco cheio, mas em breve a gente volta aí, tá bom, gente? Muito obrigada, qualquer dúvida me chama, tá bom? Obrigado, gente, obrigado. Dali, depois eu preciso saber esses 24 horas de Caieiras aí direitinho, hein? Eu quero agradecer, eu estava morrendo de saudade das lives da Pri. Obrigada. Falando, eu estava aqui pensando, gente, como que eu esqueci isso? Eu não estou mais fazendo isso. Mas a gente esquece porque a gente não pratica. É igual qualquer coisa na nossa vida. Então, por isso que, às vezes, eu até falo, igual eu estava fazendo esse material e eu pensei, meu Deus, eu vou falar isso de novo. Mas sempre faz sentido para alguém, porque sempre alguém esquece. Sempre a gente foca em alguma coisa e esquece de focar em outra. E aí, às vezes, é uma coisinha só que muda a chave, que faz a diferença, né? Eu acho que a estratégia mental ela é legal por isso, porque uma coisa é igualmente blindada, né? O treinamento de desenvolvimento pessoal, né? Foi tão recompensador quando eu fiz, né, aquele treinamento, que a gente ficou não sei quantos dias junto, todo mundo, que as pessoas falavam assim, nossa, só esse módulo eu consegui minha promoção, só esse módulo transformou minha vida, só não sei o quê, e na corrida é igual, às vezes eu vou dar, quando eu dava as palestras, né, muitas vezes, 2 semanas depois eu recebi o feedback que eu ia numa assessoria dar uma palestra e o cara falou assim, eu implementei um negócio e transformou a minha corrida, né? Então, vale muito a pena mesmo. A gente não precisa fazer tudo, mas se a gente fizer uma coisa, se a gente não estiver fazendo nada, já vale a pena, né? Igual em tudo na vida, né? Você tem um relacionamento, você não está fazendo nada para que o relacionamento dar certo. Se você fizer meia coisa, outra pessoa vai olhar já diferente. Aí você fala, até que está dando certo agora, né? Então temos que fazer, né? Um pouquinho, né? Vamos fazer um pouquinho por vez, né? Que aí fica um pocão e vai dar tudo certo. Tá bom, gente? Obrigada, eu amei. Vocês são incríveis. Muito obrigada mesmo. Arrasamos. Obrigada. Tchau, gente. Agora eu vou tentar desligar isso daqui e eu mando para vocês a gravação. O link vai por e-mail, tá bom? Pelo e-mail cadastrado, tá bom? Beijo, gente. Beijo.